Então, Paula, a gente já está ao vivo lá no Facebook, tá? Então, a todos que vão nos acompanhar aí pelo Facebook, sejam todos bem-vindos. A gente já vai começar o webinar daqui a pouquinho. Eu espero que todos possam aproveitar bastante um pouco do aprendizado com a Paula e a gente trocar bastante experiência aqui. Logo, logo eu explico para vocês como é que vai ser o processo. Aqui está o link para o Facebook, né? Para quem, se vocês conhecerem alguém que estivesse interessado nesse webinar, não conseguiu se inscrever ou teve algum problema, é só clicar nesse link, passar esse link que eles vão conseguir acessar ao vivo pelo Facebook, tá? Então, fiquem à vontade para compartilhar. E aí a gente vai... eu vou dar a palavra para você, Paula, porque a gente já começou às 19h30, então eu queria dar um início. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com você hoje, Paula. Vai ser muito legal conversar sobre como ser um líder facilitador, né? Eu espero que vocês tenham bons momentos aí. A Paula vai conversar com a gente por 15 minutos, depois a gente vai fazer um intervalo para que vocês possam conversar com ela. Então, o pessoal do Facebook, o pessoal daqui podem fazer perguntas, né? Flávia, o link do Face é esse aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. E aí, se vocês tiverem qualquer questão, tem um espaço aqui dentro da sala e lá no Facebook à vontade, que chama Q&A. Se vocês verem aí, tem essa opção. Se vocês tiverem dificuldades, é só colocar no chat que eu vou buscar as perguntas, tá? Então, Paulo, fique à vontade, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Perfeito. Muito obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Isso aqui parece uma coisa muito simples, mas para mim já é a realização de um pequeno sonho. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim, mas faltava alguém para me ajudar e a ousadia de botar a cara e fazer. Então, eu cruzei com a Juliana sem querer na minha vida, cruzei no modo de falar, foi indicação de um grande amigo meu, Alex Bretas. Eu vi um webinar que eles fizeram juntos e falei, nossa, Alex, quero super fazer um também, me ajuda, como é que eu faço? Ele, fala com a Ju, e a Ju é uma pessoa, não conheço pessoalmente ainda, espero conhecer em breve, mas maravilhosa, que já abriu os braços e em uma semana isso aqui está acontecendo. Então, muito obrigada, Ju. A gente recebeu, né, inscrições do Brasil todo, então eu estou muito feliz de ver o interesse, pelo menos, sobre o tema, né, de facilitação. Eu vou comentar só algumas cidades que apareceram nas inscrições, então Vitória, Brasília, Belém, Recife, Pernambuco, João Pessoa, BH, Goiânia, Rio de Janeiro, Santa Maria, São Paulo. Então é uma alegria poder ver que existe nos 4 cantos do nosso país pessoas interessadas nesse tema, e eu acredito que com isso a gente consegue construir, sim, o país que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, que a juventude é a responsável por isso, né? Então, eu puxo essa responsabilidade para mim e compartilho com quem quiser a gente melhorar o que a gente quer. E aí eu vou começar, então, só compartilhando a minha tela, para vocês acompanharem comigo uma apresentaçãozinha que eu criei para o dia de hoje, e podem ir colocando as dúvidas no chat, no Face, que a Ju vai me ajudando a ver e a gente vai batendo esse papo online. Então, eu vou começar rapidamente só falando um pouquinho de mim, para vocês saberem quem eu sou e de onde eu vim. Eu me formei em administração de empresas na PUC, eu trabalhei durante 8 anos em alguns setores corporativos, então trabalhei em banco de crédito, indústria farmacêutica, e no último nas lojas Riachuelo, entrei como trainee, realizei o sonho de ser gerente comercial, tinha equipe, tinha meta diária para bater. Foi um período de grandes aprendizados, eu levo comigo até hoje, e aí eu descobri que eu podia trocar de sonho. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, a transição de carreira é uma coisa muito doída, para mim também foi difícil, quando você sente que você não está mais no lugar que você quer, você não está contribuindo e nem aprendendo. Eu passei por um processo de coaching, foi onde eu comecei a descobrir o desenvolvimento de pessoas, o que é trabalhar apoiando as pessoas a fazerem transições, melhorarem. E aí eu fiz a transição de carreira. Há 5 anos atrás, eu entrei como sócia na Kylo, e aí eu fui fazendo outras formações e outros cursos. Então, o primeiro deles
chama Art of Hosting, é um nome em inglês, para falar que me formei em anfitriã de conversas significativas. Então, a arte de anfitriar conversas. Depois, a formação de processos participativos pelo programa Germinar, do Instituto Ecossocial. E, por último, eu me formei como coach com formação ontológica no Instituto Apana. Então, são várias palavras, para quem ainda não conhece, que podem parecer difíceis, mas elas são muito simples. O que importa é ajudar as pessoas e grupos a se desenvolver. E desde então eu venho atuando com essas várias formas, gosto de todas, tanto no tete-a-tete do coaching, quanto participação em processos de grupo. E aí a pergunta que não quer calar para quem ainda não conhece muito sobre facilitação, né? O que o facilitador ele faz? Então, ele apoia um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum. Esse facilitador ele pode ser tanto interno quanto externo de qualquer organização. Então, pressupõe-se que a organização são pessoas que se relacionam com algum objetivo em comum. Então, pode ser ONG, governo, empresa privada, uma escola, uma família, qualquer grupo de pessoas a gente pode considerar uma organização. O facilitador, ele incentiva a participação e a colaboração dos participantes através de perguntas, principalmente abertas. Então, aqui começa esse jeito novo que a gente precisa levar para todas as esferas do nosso país, que é a colaboração. Então, a hierarquia é importante, sim, mas para resolver problemas complexos e sistêmicos, não é uma pessoa só que detém o conhecimento. É preciso juntar a inteligência coletiva e a gente começar a trabalhar mais em rede. Então, dentro da hierarquia, utilizar a rede como principal forma de solucionar problemas. Então, o facilitador, ele cria esses espaços de diálogo, para que essa inteligência possa começar a emergir. Então, às vezes, você só precisa criar um espaço na agenda, você não precisa trazer a solução. Precisa convidar as pessoas que estão envolvidas na questão, para que elas possam trocar boas práticas e pensar juntas em formas de resolver e diagnosticar os problemas. Então, o facilitador, ele dá palco para que essas respostas possam aparecer de uma forma orgânica e horizontal. Então, o facilitador, ele não tem as respostas necessariamente. Ele não é, por pressuposto, um consultor. Ele pode fazer os dois papéis, sim. Mas ele vai muito mais ajudar a construir esse diagnóstico e que aquela organização possa buscar soluções de forma autônoma, que não dependa dele para resolver nem esse, nem futuros problemas. Então, é um jeito orgânico de poder apoiar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode ir colocando, que a Ju já vai me ajudando. E eu vou falar um pouquinho quem somos, como que a Kylo trabalha. Então, o nosso trabalho consiste em atuar no desenvolvimento desses grupos e indivíduos, estimulando que as relações humanas sejam mais produtivas e saudáveis, sempre com foco no protagonismo consciente. Então, quando a Kylo vai até uma organização, a gente não vai levar uma lista, um checklist de como vocês precisam resolver os problemas. Não, a gente vai ajudar que o protagonismo de cada um, o melhor que cada um tem a colocar para a equipe possa surgir. Então, a gente acredita que é no desenvolvimento do indivíduo que a organização vai se desenvolver e atingir as metas, os resultados sólidos e duradouros. E a nossa missão é cuidar para que as pessoas exerçam a sua contribuição genuína no mundo. Então, mais do que nunca, valorizar a diversidade. Que bom que somos diferentes. É por isso que juntos conseguimos resolver problemas e inventar tecnologias que em 100 anos a gente inventou muito mais do que nos últimos milhares de anos, enfim, porque a inteligência coletiva opera junto. E a gente trabalha pautado em alguns pilares conceituais. Então, a antroposofia é uma das nossas fontes de aprendizado, e dentro dela a gente compreende que todo ser humano e grupo, ele é feito, a gente considera na sua totalidade, ele é feito por 3 âmbitos. Então, todos nós temos pensamentos, sentimentos e ações. Então, não dá para destrinchar uma coisa da outra, nós temos os 3. E aí, a facilitação cria espaços para que esses 3 âmbitos possam aparecer.
Então, o que mais importa dessa primeira teoria é a gente fazer através do autoconhecimento, um diagnóstico, né? Por onde eu mais opero, né, nas situações cotidianas. Eu sou uma pessoa que eu sou mais do âmbito do pensar, então eu preciso ter muito claro quais são os 19 passos que eu vou ter para poder dar o primeiro. Ou não, eu sou uma pessoa muito mais de ação, que eu faço o primeiro passo, depois eu vou descobrir qual vai ser o segundo, e depois eu vejo qual que é o terceiro. Ou se você é uma pessoa mais ligada nos sentimentos, então que é mais sensível, é mais sonhadora, e também vai do 8 ao 80, né, mais explosivo, que não consegue tanto pensar nas ações. Então o sentimento, nesse caso, ele pode levar uma coisa um pouco mais temperamental. Então, primeiro precisamos saber como que, né, eu ajo no mundo. E a partir disso, eu consigo entender como que é o meu interlocutor. Então, dentro das relações, dentro de uma empresa, por exemplo, ou qualquer organização, os ruídos acontecem justamente porque as pessoas não se conhecem e muito menos conseguem fazer um diagnóstico de como será que o outro opera. Então, tendo esse conhecimento básico para a gente na facilitação, eu consigo me relacionar melhor e eu consigo conduzir uma equipe de uma forma melhor, porque individualmente eu consigo extrair o melhor de cada um a partir do momento que eu sei como conversar com aquela pessoa. Então, uma pessoa do pensar, eu preciso trazer dados e fatos. Eu não posso querer estimular ela a partir da ação, porque ela vai se sentir incomodada, ela precisa saber os passos primeiro. E a mesma coisa ao contrário, eu não posso querer que uma pessoa da ação sente numa palestra e escute 57 slides antes de saber a primeira coisa que ela vai fazer. Então, eu preciso saber me comunicar com cada um deles. É a mesma coisa do sentir. Eu não posso menosprezar a interação entre as pessoas, o jeito como a coisa acontece. A pessoa que é mais do sentir, ela tem essa interação muito aflorada. Então, quem está envolvido no processo, como que a gente vai se relacionar até lá, se tem um clima de confiança ou não. Então, o sentir, ele é o que é mais chutado de lado, né? A gente dificilmente aprende na faculdade como se relacionar com as pessoas, como motivar as pessoas, né? A pergunta do século é essa: como que eu motivo os meus funcionários? E a resposta é muito simples: você não motiva. Você cria condições para que a pessoa se motive, né? A gente tem uma tendência de tratar o adulto como criança. Então, a gente sabe muito bem a pedagogia, como que eu puno ou como que eu estimulo uma criança. O adulto não funciona assim. A criança é uma esponja, né? Ela absorve tudo o que é dado do mundo para ela. O adulto não. O adulto é um quebra-cabeça. Ele precisa saber aonde que aquele novo conhecimento vai se encaixar naquilo tudo que ele já formou ao longo da vida. Então, a gente acaba cometendo vários erros na sequência por falta de conhecimento. Então, tanto autoconhecimento como o que eu sou e como que eu preciso me adequar a cada interlocutor ou a cada grupo. E eu trato os adultos que nem criança. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não vai conseguir criar a empatia necessária, né? O sentimento, ele acaba, quem é muito do sentir, acaba muito deixando a polarização entre simpatia e antipatia falar mais alto. Então, eu gosto ou eu não gosto daquela coisa, daquela pessoa, daquela situação. E a gente precisa, aos poucos, ir trocando esse gosto ou não gosto por empatia. A partir do momento em que eu silencio um pouquinho esse meu sentir, que é muito extravagante, eu consigo criar empatia com o outro. E assim, eu consigo inspirar pelo exemplo, eu consigo trazer as pessoas para perto, motivar, né, criando essas condições de ambiente mais favorável para o trabalho. Porque o adulto, ele quer contribuir, ele quer aprender. Se ele não estiver fazendo isso no seu local de trabalho, muito provavelmente ele vai procurar outro. Então, essa geração que está chegando agora, eu me coloco nesse bolo, mas mais ainda os mais novinhos, eles estão vindo com um propósito de vida muito forte, então não é mais o dinheiro que segura. Então a gente precisa rapidamente entender que o sentir sempre fez parte do processo. Não tem como deixar organizar o coração na porta da empresa, né? Esse tipo de frase sempre foi descabida, mas agora mais do que nunca a gente não pode continuar nem ouvindo e principalmente não pode repetir. Então esse é um conceito que eu gosto bastante, que vem da antroposofia, e já é uma palhinha que eu deixo para vocês de como se tornar um líder facilitador
esse olhar do pensar, sentir e agir é a premissa mais básica que tem, pelo menos do nosso jeito de trabalhar. Eu vou falar só mais um pouquinho sobre a nossa atuação e eu já abro para perguntas antes de falar exatamente sobre a formação de facilitadores. Então, a gente atua com organizações de todos os setores, público, privado, ONG e afins, com 3 vertentes. Então, processos de aprendizagem, facilitação de processos participativos e autodesenvolvimento. Dentro de aprendizagem, nosso objetivo é criar experiências completas, então, incluindo esse pensar, sentir e agir dentro do grupo. Então, pode ser palestras de meio período, podem ser workshops pequenos de 1 hora, ou team building, integrações, ou são encontros de desenvolvimento, ou programas de desenvolvimento. Aí sim, formações sequenciais em company, a formação de coach e a formação de facilitadores. E é justamente aí que saiu o nosso carro-chefe. Então, esse programa a gente fazia muito dentro de empresas e ONGs, principalmente a IESEC, Brasil Júnior, estão aí para nos representar. A gente fazia esses programas lá dentro dessas empresas. E aí a gente descobriu que muitas pessoas físicas teriam interesse em fazer e era só a gente começar a montar a turma. Então, desde o ano de 2016, a gente começou esse processo, a gente já fez 5 formações dessa em São Paulo e a gente vai fazer a primeira agora no Rio de Janeiro. E aí eu vou contar para vocês o que é essa formação de facilitadores mais destrinchada. Eu vou só fazer uma pausa para ver com a Ju se a gente tem perguntas ou não. Como é que tá? Então, Paula, a gente ainda não tem, mas aí eu vou perguntar, né? Sim, por favor. Aproveitando enquanto eles estão se esquentando aí, né? Vou fazer algumas perguntas, tá? Na verdade, Paula, essa questão do sentir, agir, pensar e essas características que você falou, assim, você acha que esse diagnóstico vem muito pelo autoconhecimento ou existem caminhos para que vocês fazem a gente chegar lá? Como é que funciona essa parte inicial que você falou? Não, para nós conhecermos melhor os caminhos ou porque cada característica dessa eu acredito que seja importante, né? Sim. A gente geralmente apoia, né, as organizações trazendo esse tipo de palestra e ela mais completa, né? Eu fiz aqui só um abreviado dela. E depois da gente saber o conhecimento teórico, né, a gente precisa de ferramentas para começar a diagnosticar onde que os problemas estão acontecendo, onde eu tenho gargalos, enfim. Aí já pode entrar também num outro conceito que a gente pode... eu não tenho preparado ele aqui, mas eu posso falar sobre ele, que as organizações, elas têm 4 setores, né? Então, tem os recursos, os processos, as relações e a identidade. Então, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento de onde que a coisa está emperrando, a gente tem ferramentas para começar a buscar soluções. Então, a gente pode apoiar a organização tanto só em trazer esse conhecimento, enfim, se for uma palestra, um workshop, ou se precisar de um acompanhamento, realmente, uma transição que a organização precisa fazer, a gente faz isso juntos. Então, vai mesclando os workshops para a liderança, geralmente, começa, né, com os gerentes, coordenadores e afins, até chegar na equipe, e depois dá para fazer grupos de aprendizagem para eles irem contando no dia a dia como que eles aplicaram, onde surgiu dúvida, o que aconteceu. Então, a gente acompanha, né, os grupos, enfim, a organização, a sair de onde ela está e chegar onde ela precisa chegar. Então, sim, existem ferramentas e diagnósticos para a gente entender onde está o problema e o que precisa ser feito. Respondi, Ju? Sim, e nesse processo em que existe essa primeira identificação, né, essa proposta e tal, qual é a maior dificuldade dos participantes ou das pessoas que estão sendo lideradas, ou como esse facilitador está lidando, ou nessa proposta de novos facilitadores? Que eu imagino que esse reconhecimento tenha algum impacto, né? Sim. Dificuldade tem várias, porque a gente, dentro de uma organização, a gente acaba tendo pequenas culturas, né? Então, muitas vezes, cada diretoria ou cada setor
acaba tendo a sua microcultura. Então, ou porque as pessoas já estão lá há muito tempo, ou porque justo naquele setor chegou alguém muito mais jovem. Então, existem vários conflitos dentro das organizações, tanto de geração pela idade, quanto tempo de casa, quanto crenças e valores, que a gente vai descobrindo conforme vai abrindo espaço para que eles falem. Então, o ato deles falarem já é uma quebra de paradigma bem grande, porque geralmente a gente escuta assim, aqui ninguém nunca deu espaço para a gente falar, a gente nunca teve essa oportunidade, se tivesse feito isso há não sei quantos anos atrás. Então, as organizações não estão acostumadas nem a dialogar. Então, muitas vezes, só abrir espaço para que isso aconteça já economizou anos e anos de problemas internos. E aí, né, a gente consegue ir apoiando para que esse desenvolvimento seja sustentável, que não fique só naquele dia, que a coisa realmente, a partir do momento que você enxerga o problema, que ele possa ser transformado. E para isso, claro, precisa partir da maior hierarquia. Então, quanto mais a diretoria estiver envolvida, as pessoas que possam tomar a decisão estiverem mergulhados nesse processo junto com os facilitadores, aí sim a coisa realmente sai do papel. E aí eu acho que aproveitando esse gancho, tem um questionamento da Carolina Clemens aqui, que está exatamente perguntando sobre como passar essa importância da motivação em equipe para o seu gestor numa empresa tradicional, porque ela disse que não conseguiu até o momento encontrar a melhor forma para ela fazer essa abordagem ou né, esclarecer sobre essa importância. Sim. Eu sei que é bem complicado, muitas vezes santo de casa não faz milagre, de que é difícil ter um momento para conversar e realmente conseguir ser ouvida. Então, coisas que eu sei que funcionam. Se você tiver liberdade, né, para indicar ou algum, tanto filme, quanto livro, quanto um webinar desse, enfim, muitas vezes você precisa mostrar o caminho ou sugerir para que o seu chefe vá escutar de outra pessoa que isso é importante, sabe assim? Então, muitas vezes, é a mesma coisa querer convencer seus pais a fazer alguma coisa. Às vezes eles não vão dar bola, mas se um outro pai falar, um professor ou qualquer outra pessoa do meio fale, capaz que ele dê mais ouvido. Então, se servir, manda esse link para ele, quem sabe se interesse. Ou então eu posso depois indicar alguns livros, alguns filmes que também abordam questões pertinentes sobre esse tema, que pode pelo menos gerar algum diálogo, né? A pessoa às vezes precisa pelo menos começar a ouvir sobre o assunto para ficar com a pulga atrás da orelha e se interessar. E também, claro, se quiser, a gente pode marcar uma reunião, uma conversa, eu sendo de fora e falando sobre isso com a pessoa, também pode ser já um caminho. Então, estou à disposição se ajudar. A Flávia Amorim está perguntando como administrar tensões durante o processo. Não existe resposta certa, tá? Para várias perguntas, inclusive, que possam surgir, cada caso é um caso. Durante os workshops, eu já tive situações em que tocava em assuntos velados, assim, ou então você sentia que o clima mudava. Eu gosto sempre de tomar as decisões com o próprio grupo. Então, por exemplo, já tive várias situações em que a gente coloca uma pergunta dentro de alguma metodologia de conversa, que depois eu vou passar rapidamente, que existem várias formas de você colocar grupos para conversarem. E a maioria delas, você coloca perguntas para que a coisa aconteça, o diálogo aconteça. E aí, às vezes, eu tenho uma pergunta X, mas o grupo começa a falar sobre um assunto Y. E aí, a gente vai percebendo que esse assunto ele é muito mais importante e urgente do que esse primeiro. E aí, sim, pode gerar tensão, que era um assunto que não foi criado espaço para falar sobre ele. E aí, eu sempre gosto de dividir com o grupo, e principalmente com o cliente que me contratou, se for uma pessoa da RH, gestor, enfim. Pergunto para eles, olha, vocês estão vendo que a gente já está há 15 minutos falando sobre esse outro tema. Vocês querem continuar falando sobre isso? É importante? Ou vocês estão fugindo desse tema principal porque ele é difícil, está doído de falar sobre isso? Então, eu gosto sempre de perguntar o que eles querem fazer. O processo ele é orgânico e quem manda é o grupo. E, às vezes, deixar falar. Muitas vezes, a atenção que tá, eu não preciso
ter a responsabilidade de resolver, de consertar, de querer que eles entrem em consenso. Muitas vezes eles precisavam falar tudo aquilo. E aí o como que a gente vai lidando, aí é só na hora para sentir se deixa, se não deixa, se está sendo produtivo, se não está. Mas eu gosto de ter essa segurança de que não sou eu que preciso resolver, porque não fui eu que criei, né? Muitas vezes eles acabam trazendo, tirando debaixo do tapete, e isso era a melhor coisa que podia ter acontecido. Então já tive situações em que foi por aí. Respondi? Acredito que sim. A Carolina te deu um retorno dizendo que ela gostou da técnica de indicar e de uma outra pessoa falar, né, imagino eu, e que ela vai passar alguns pontos. Mas a minha dúvida também é um pouco invertida, assim, você sempre é levada a um espaço, a uma empresa, a uma escola, enfim, os lugares que você vai, por um líder, como você falou, um gestor, né? Uhum. Em algum momento você sentiu dificuldade ou constrangimento ou algo em relação às pessoas ao grupo que você estava conversando, assim, eles se sentiram um pouco à vontade dentro do processo? Ou depois que você está lá, visto que é mais uma oportunidade, né, que às vezes a gestão de pessoas está dando, né, ou alguma... Não necessariamente as pessoas aceitam tão bem, dependendo do espaço, né, e de como aquilo se levou, como se constituiu esse momento até a sua chegada, né? Fico pensando em como as pessoas que te recebem lá, não quem te levou até lá, como funciona esse processo, né? Tipo, se eles se sentem avaliados, se eles se sentem confortáveis, em que momento eles esquecem que eles estão ali no meio corporativo e, de fato, se entregam a esse processo, né? Perfeito. Cada caso é um caso também. Então, o sucesso da formação, né, se a gente estiver fazendo uma formação de facilitadores dentro de uma organização, o sucesso vai se dar pelo convite, como que aquelas pessoas foram convidadas a estar lá. Então, se é uma coisa que eles já querem, estão pedindo, se é um pedido que veio deles, as chances de receber com bastante abertura é muito grande. Então, eu tenho um exemplo de um secretário de educação lá do município de Cruz do Ceará, meu querido amigo Raí. Ele veio fazer o curso de formação de facilitadores aqui em São Paulo com a Kailo, e assim que acabou a formação, ele levou a gente para lá, para trabalhar justamente com os diretores das escolas municipais. E ao longo do processo, a formação que ele fez com a gente eram 3 módulos, então a cada 2 meses tinha uma formação, então ao todo 6 meses ele ficou com a gente. E nesses 6 meses ele já foi aplicando várias coisas na realidade dele. E todos os diretores começaram a gostar muito de como a coisa foi mudando, como que ele conseguiu rapidamente engajar as pessoas de uma forma diferente. Então, eles pediram que a gente fosse levado para lá. Então, quando a gente chegou em clima de festa, assim, porque eles viram como já foi mudando a realidade deles antes mesmo da gente chegar lá. Então, esse é o caso que eu conto com a maior alegria, porque deu para contribuir com a formação das escolas municipais de município no interior do Ceará. Então, é um dos orgulhos que eu tenho de poder ter feito isso e chegar num grupo super caloroso. Mas o contrário também já aconteceu. Então, por exemplo, se tem uma organização que quer muito marcar a formação, só que marca às vezes num sábado. E aí é o único dia que as pessoas podem descansar, ninguém perguntou se elas queriam, então quando a gente chega lá, já tá todo mundo com a cara emburrada, querendo ir embora, porque foi marcado num dia em que não era legal. Então, assim, se não cuidar com essas pequenas coisas, pode trazer prejuízos muito grandes para a formação. As pessoas não absorvem muito porque não queriam estar lá. Ou então, marca na última semana do mês, que é fechamento do financeiro, aí obriga o pessoal do financeiro a estar. Então, existem pequenas coisas que, se não tomar cuidado, põe a formação por água abaixo. Na verdade, agora, para a gente finalizar assim, essa parte, para a gente ir para a segunda etapa, né? Então, só para fazer um esclarecimento, né? Esse webinar está sendo gravado e a Paula vai disponibilizar no site da Kailo, né? Então, provavelmente ainda hoje já vai estar disponível, no máximo amanhã.
também está, né, no Facebook, então a gente está nessa primeira metade, finalizando, e vai estar disponível para todos vocês logo em seguida, tá? Para quem perdeu alguma coisa, chegou um pouco depois, ou quem quer prestar mais atenção em algum ponto que passou despercebido, né? Então, eu vou passar para a questão do Facebook. A Sandra Branco, ela perguntou para você, Paula, se é possível indicar alguma bibliografia para metodologias que abordam facilitação de diálogo, como vídeos, filmes. Tem alguma coisa que você indicaria? Para metodologia de diálogo, é isso? Isso, metodologias que abordam a facilitação de diálogos. Sobre facilitação de diálogos especificamente, pelo menos na minha cabeça está me remetendo a metodologias para colocar grupos para conversarem, que é o que eu vou mostrar agora. E aí eu tenho textos para indicar, que eu mesma escrevi no meu blog, então eu posso passar a bibliografia, que é exatamente passo a passo como facilitar um Word de café, por exemplo, um aquário, um ProAction, que são metodologias de diálogo, e ali tem o passo a passo de como fazer. Mas filmes sobre isso eu não conheço. Tem outros colegas também que escrevem bastante, então o Alex Bretas é um que tem vários livros já publicados também, com bastante coisa online, material online. Eu posso fazer a ponte para o site dele, com certeza tem disponível. Tem a CNV, que é a comunicação não violenta, que aí também aborda como trazer o diálogo de uma forma construtiva, mas também é livro. Se tiver algum filme ou alguma coisa, eu posso recomendar. E a nossa formação, né, a gente ensina como fazer essas metodologias, e também o Art of Hosting, que foi aquela primeira formação que eu fiz, também aborda bastante. Então, acho que só o filme que eu vou ficar te devendo por enquanto. Eu coloquei um link aqui, vou colocar lá no Facebook para o seu blog, né? Em todas as categorias tem alguns textos lá na própria Kailo, né? Eu vou compartilhar no Facebook também daqui a pouquinho. E depois eu vou ver se eu consigo encontrar o link do Alex, que você está sugerindo, tá? Mas enquanto eu vou fazendo isso, temos mais 2 questões aqui, e aí a gente encerra essa primeira sessão, tá, Paula? A Flávia está perguntando se o líder facilitador difere de outros tipos de liderança e quais seriam as características desse tipo de liderança, né, com o líder facilitador. Depois eu leio a outra para você, tá bom, Paula? Tá bom. Esse papel de liderança, ele foi se transformando ao longo do tempo, né? Então, muito baseado nesses 4 setores que eu falei que uma organização tem, recursos, processos, relações e identidade, o líder, ele foi se transformando ao longo dos tempos. Então, antigamente, né, o que mais importava era a manufatura. Então, a gente tinha o empregador, né, que era aquele líder que estava muito mais preocupado com os recursos. Depois a gente passou a ter o líder que está mais preocupado com o gerenciamento dos processos. Então, já vem o gerente. Depois a gente vem aí sim com um líder já mais preocupado com as relações. E depois um líder preocupado com a identidade da empresa. Então, né, qualquer empresa tem recursos, processos e relações, que são pessoas. Mas a identidade dela é a biografia daquela empresa. Então, por que aquela empresa é o que é e exatamente o que ela presta, que tipo de serviço, qual o produto, enfim, e dentro dessa categoria, vamos por varejo de moda, por que cada empresa tem o seu jeitinho de ser, é justamente essa última parte da identidade. E o líder facilitador, ele vem muito nesse âmbito da identidade, que é da inspiração. Então, eu estou preocupado com os 4 âmbitos, e não só com um deles. Não é só dinheiro, não é só processo, não é só relação, e não é só identidade, é justamente a junção dos 4. E o líder facilitador, ele não necessariamente tem todas as respostas e consegue falar disso abertamente. Então, quem se torna chefe automaticamente entende que não pode falar, eu não sei. Então, é justamente começar a abrir espaço para que as coisas possam ser mais colaborativas, para ele tirar das costas deles essa responsabilidade de saber tudo. Então, o líder facilitador, ele desce do palco, ele dá o palco para as pessoas que estão trabalhando com ele, tanto de dividir méritos, que
a essa altura do campeonato é o mínimo, né, de você reconhecer a meritocracia, enfim, o que as pessoas fazem de bom. E não só, mas como que a gente resolve problemas complexos juntos. Então, não quer dizer que tudo precisa ser de forma colaborativa, porque senão também demanda muito tempo. Mas quais aspectos importantes daquela organização as pessoas precisam ser consultadas, as pessoas precisam participar. Às vezes não dá para chegar em todos os níveis da organização, mas o quanto mais você conseguir descer na hierarquia para incluir a participação das pessoas, elas vão ajudar a criar os resultados, porque elas sabem os problemas. Quem está na ponta liderando, muitas vezes não tem noção de que, como uma pequena mudança, que na cabeça dele é genial, pode acarretar e atrapalhar o dia a dia de quem está lá na frente vendendo, quem está lá na frente batendo meta, enfim. Então, é uma distância muito grande entre quem toma a decisão e quem tem o problema na mão. Então, quanto mais você consegue aproximar esses dois mundos, você cria sentimento de pertencimento. As pessoas não vão querer trabalhar em outro lugar porque elas sabem que ali elas conseguem contribuir para que a coisa funcione melhor. Então, para mim, a primeira parte do líder facilitador é descer do palco e jogar junto, sabe? Ter, sim, a canetada se precisar, mas deixar isso como última carta e não como primeira. E é exatamente inverter, né? Ir contra essa correnteza do capitalismo, enfim, do mundo corporativo pesado que a gente conhece. Então, é como, sim, ganhar dinheiro e, sim, bater meta, mas de uma forma inspiradora. Que você não precise passar por cima de ninguém e que a competição já comece a perder espaço para a colaboração. Acho que é isso. Aí só para te atualizar, eu compartilhei o Medium lá do Alex, que eu acho que é um espaço que ele está compilando bastante coisa, né? Sim. E a Carolina Clemens falou que você mencionou uma frase bem interessante, que o gestor não motiva necessariamente a equipe, mas oferece condições para que ela mesma se motive. Ela está dizendo que isso foi um assunto numa reunião do trabalho dela, algumas semanas atrás. Então, ela pergunta quais as técnicas para automotivação que você mais recomenda. Eu acho que, primeiro, é se perguntar se você está aprendendo e contribuindo aonde você está hoje, né? Porque mais do que alguma técnica no sentido de receita de bolo, eu gosto mais da coisa orgânica, assim. Então, perguntar de forma sincera para você mesmo. Você está feliz, né? Aonde você está? Muitas vezes a gente está pelo dinheiro e não tem problema nenhum de assumir isso. Tanto por fase da vida, quanto por crise nacional que vivemos, enfim. Eu não vivo no mundo de Poliana, de que tudo é belo e perfeito. Não, muito pelo contrário. Então, se estiver no lugar que está por conta de dinheiro, perfeito. Mas o que você consegue ir fazendo para que isso se torne algo minimamente interessante pelo tempo que tiver que durar. Então, buscar dentro de si como você pode contribuir e como você pode aprender de uma forma diferente do que veio fazendo até agora. E aí, se chegar no limiar de que não dá, não consigo mais pensar em estar dentro da minha organização, aí sim. Quais são os primeiros passos, né? O que faz teu olho brilhar, onde você sente que naturalmente você consegue atuar, tem vontade, tem tesão de trabalhar, sabe? O trabalho está para a criança, assim como a brincadeira. O trabalho está para o adulto, assim como a brincadeira está para a criança. A criança adora brincar. E adulto adora, sim, produzir intelectualmente, produzir de que ele está sendo útil, de que a inteligência dele está sendo colocada em pró de alguma coisa maior. Quem já teve chance de ficar em casa sem fazer absolutamente nada durante muito tempo, sabe que você começa a entrar em parafuso. Então, o adulto precisa produzir, precisa trabalhar. Não quer dizer que precisa ser na carga horária de 44 horas semanais, não quer dizer que precisa ser desse jeito quadrado que nos oferece enquanto saímos da faculdade, pelo menos na minha administração de empresa. Então, eu mesma fui criando e fui arrumando o jeito de arrumar a minha própria jornada de trabalho, como que eu queria trabalhar. E descobri, sem querer, não estava no meu plano, ser empreendedora. E é uma coisa que eu amo fazer e, por enquanto, não me vejo voltando atrás, do jeito que eu trabalhava antes. Então, foi difícil fazer a transição, mas depois eu fiquei pensando, por que eu não fiz antes?
porque também não tinha maturidade ainda, tudo vem na hora certa. Então, eu acho que técnicas para se motivar é saber se você está no lugar certo, se não está, o que faz teu olho brilhar, começar a perguntar e aí começar a se relacionar com pessoas, ver vídeo, ler livro. Depois eu posso também compartilhar uma série de coisas. Precisa ampliar repertório. Eu acabei trocando muitos amigos com essa transição de carreira, porque você começa a se relacionar com pessoas que falam mais a sua língua. Então, claro, que sobra alguns que são queridos, mas quando você se transforma de dentro para fora, o seu meio também se transforma. Então, não foi só a empresa que eu mudei, eu também mudei vários costumes de vida, hábitos, rotina, amizade. Então, assim, é uma transformação completa, né? Porque a gente está inteiro. Pensar, sentir e agir vai com a gente para onde a gente estiver. Não existe repartição, é integrado. É isso que eu tenho para contribuir. E aí, eu acho que com essas dicas, Carolina, te atendeu essas dicas? Era isso? E aí a gente vai passar então para a segunda etapa, a gente vai conversar mais um pouco, a Paula vai nos contar mais um pouquinho agora, um pouco mais sobre a facilitação, né, em si, como esse processo, né, Paula? E sobre como vocês vão atuar, e depois a gente abre mais uma vez para perguntas para o pessoal do Facebook e aqui, tudo bem? Então, Paula, espaço todo seu. Muito obrigada. Então, pegando o gancho aqui de dos programas de desenvolvimento que a gente tem, é justamente a formação de facilitadores. E aí o propósito dela é fortalecer a autoconfiança para você atuar em diversos tipos de processo em grupo. Então, pode ser um planejamento estratégico, pode ser uma cocriação de qualquer projeto, pode ser uma tomada de decisão, um redesenho de processo, integração de novos funcionários, de nova equipe. Acabou de eleger, não sei, de uma gestão para outra, muita ONG muda de um ano para o outro. Então, tem pessoas novas na equipe e precisamos criar sentimento de pertencimento. Então, às vezes, uma integração é a melhor coisa que você faz. Então, você, né, quem tiver interesse em fazer essa formação, o principal intuito é fortalecer a autoconfiança. Então, para você estar nesses diversos cenários. E a gente atua de um jeito dinâmico e experiencial. A gente cria um campo seguro para você praticar. Então, muitas atividades são lideradas pelos próprios participantes e a gente vai alternando isso com momentos de instrução e conceitos relevantes que a gente traz da antroposofia e da ontologia da linguagem. Então, essa pequena palestra que eu falei sobre o pensar, sentir e querer, ou agir, tanto faz, vem da antroposofia e tem vários outros conceitos que também eu trago da ontologia da linguagem, da formação de coach que eu fiz. Mas o que importa é que o foco está sempre no aprender fazendo, né? O adulto, ele precisa exercitar aquilo que ele aprendeu e ele precisa ter espaço para criar algo novo e poder errar, e poder saber que, nossa, não deu certo desse jeito, precisa lapidar isso, isso e aquilo. Então, na vida, né, a gente tem dois caminhos, o caminho da instrução e da descoberta. Da instrução a gente está acostumado a fazer, são 20 anos de cadeira escolar, acadêmica, universitária, enfim, onde a gente senta e recebe o conhecimento. E, em paralelo com isso, tem a vida, onde a gente vai experimentando as coisas. Então, tipo, andar de bicicleta, por exemplo, não adianta eu ler um livro sobre andar de bicicleta. Eu vou ser uma ótima leitora sobre bicicleta, mas eu não sei andar. Eu preciso praticar, eu preciso subir numa bicicleta e pedalar para ver o que dá certo e o que dá errado. Então, esses dois caminhos, eles são imprescindíveis para que tudo aconteça, né? O nosso aprendizado, ele se dá pelo casamento desses dois caminhos. E na formação de facilitadores, a gente abre espaço para que isso aconteça. Então, vocês, participantes, vão facilitar algumas metodologias de conversa. Eu vou explicar, claro, antes como é que funciona, mas já na sequência, quem está no palco são os participantes. Então, ele já sai dali com horas de voos nas costas de facilitação. Então, não fica só na teoria. Então, a formação proporciona conceitos e conteúdos relevantes, interação e vínculo entre os participantes e segurança para praticar. Que é exatamente o pensar, o sentir e o agir dentro da formação como um todo. E a gente atua com algumas metodologias de conversa. Então, né, são metodologias participativas que promovem interação, engajamento e co-construção de resultados baseados em conversas significativas horizontais. Então, mais uma vez, a gente quer esmagar um pouquinho a hierarquia
naquele momento. Então, eu preciso, às vezes, esquecer que você é meu chefe para eu falar o que eu preciso falar. E, às vezes, uma metodologia de conversa pode ajudar que esse clima aconteça. Não que seja um diálogo tenso nem nada disso, mas quando tem muita hierarquia, dificulta. Então, essas conversas servem para ajudar a minimizar isso. Então, eu não vou ter tempo aqui de explicar todas, mas eu coloquei para vocês saberem que existe o ProAction Café, o Word Café, o Aquário, o Open Space, trios apreciativos, o Círculo, não está aqui, mas existe também. Então, são jeitos, né, são formatos para que grupos possam conversar sobre temas relevantes, que importem. Então, só para dar um apanhado geral, o ProAction serve muito para sair com um plano de ação. Então, você coloca quartetos para conversar e depois os participantes trocam de quartetos e no final o que importa é sair dali com um plano de ação. Então, vão ter etapas para chegar na elaboração desse plano. O Word Café já é uma outra metodologia que serve para explorar temas. Então, eu não tenho o intuito de convergir, eu tenho o intuito de aprofundar no sentido de entendimento, de tirar dúvida, de falar sobre o tema. E aí também são quartetos, e aí são 3 rodadas, cada rodada tem uma pergunta, norteador, e os quartetos conversam entre si. Depois, uma pessoa fica, as outras 3 pessoas trocam de mesa, e formam-se novos quartetos, e aí a gente fala sobre a segunda pergunta, que, claro, vai estar dentro do mesmo tema. Então, ajuda grupos a entenderem e tirarem dúvidas, explorarem temas. Eu já fiz um Word Café, inclusive, em processo seletivo. Então, uma grande empresa de trainees, tinha mais de 100 trainees, que precisava passar, acho que só 30 para a próxima fase, eu nem lembro mais, e precisava colocar esse povo para conversar com os gestores de uma forma menos hierárquica. Então, o Word Café foi uma das metodologias que eles escolheram e a gente fez com mais de 100 pessoas. Foi maravilhoso, onde as pessoas trocavam de mesa e conversavam com vários gestores. Eram 5 salas de umas 20 pessoas cada. E é um ótimo jeito de você aproximar sem precisar sair dali com nada concreto. É mais a conversa pela conversa, exploração de temas. O Aquário, ele já é uma metodologia para um grupinho um pouco menor, então, 30 até 50 pessoas dá para fazer, onde todo mundo participa da mesma conversa, só que só algumas pessoas falam. Então, existem 5 cadeiras no meio e as demais cadeiras formando círculos concêntricos, e quem quer falar, de acordo com a pergunta que a gente colocar, vai até o meio do círculo, senta numa dessas cadeiras e fala. Então, ela é ótima para que todo mundo participe da mesma conversa, mas existem papéis claros entre fala e escuta, e também é genial para trazer transparência. O Open Space, quem elege o tema do que vamos conversar são os próprios participantes. Então, existem locais e horários pré-determinados e os participantes se postulam para trazer os temas das conversas. Então, esse é o que o facilitador menos faz. Nem a pergunta da conversa a gente precisa se preocupar, porque os participantes é que vão eleger. Então, ele literalmente é a metodologia mais aberta que a gente tem. E trios apreciativos, onde cada um deles exerce um papel de uma pergunta que a gente faz e depois trocam-se os papéis, também é bem interessante. Eu deixo aqui só para vocês saberem que existe. O que eu tinha falado anteriormente de como facilitar passo a passo, eu já deixei no meu blog, para vocês terem de referência, está gratuito, enfim, e quem quiser se aprofundar, né, super convido a fazer a formação com a gente. E, né, além desses programas completos, a Kylo também pode ser contratada para facilitar alguma coisa em específico. Então, um planejamento estratégico 2019, estruturação de processo de vendas, integração. Então, às vezes é uma coisa cirúrgica, eu preciso só daquilo. Então, a gente não contribui com quase nada de conceitos e muito mais a execução, o fazer de acordo com a necessidade do cliente. Então, também funciona. E só para vocês saberem que existe a parte de autodesenvolvimento, ofereço também coaching e mentoria. E é só para vocês saberem a diferença, porque hoje a palavra coaching ela é usada para tudo, e isso é bem triste porque vai perdendo o significado original da coisa. Então, o coach é aquela pessoa que não tem as respostas, e isso fica muito próximo da facilitação. A gente está acostumado a ouvir o coach do esporte, né? Que é o treinador, que é o técnico, que ele sabe o que fazer e ele te orienta a fazer. Então,
o coach, pelo menos o coach ontológico, né, que é a minha formação, não sabemos a resposta e a gente vai pensar juntos. Então, o coach é a pessoa, né, sou eu, e o coach é quem está me contratando, que tem alguma questão. Então, pode ser, sim, profissional, transição de carreira, melhorar relacionamento, qualquer outra habilidade bem pontual, ou pode ser uma coisa mais aberta. Então, quero mudar estilo de vida, não sei se me divorcio ou se compro uma bicicleta, enfim. Não precisa ser só profissional, pode ser pessoal também. E aí o bacana é que eu posso atender qualquer pessoa, literalmente, porque eu não tenho a resposta. Eu não sei. O problema é da pessoa e a solução também. Então, isso deixa o processo totalmente autêntico, porque é a pessoa no ritmo dela, como ela quer fazer. Em contrapartida, a mentoria já é o oposto. Eu preciso ter expertise na área em que sou demandada. Então, se você precisa de alguém que entenda de facilitação, que vai te dar dicas, sugestões, contar casos que deram certo, que não deram certo e tudo mais, aí sim você precisa de um mentor. Aí eu super posso ser também. Em alguma área que eu tenho expertise. Então, eu gosto de trazer essa principal diferença, porque embanana bastante. E aqui tem alguns clientes que eu já trabalhei, então tem de tudo um pouco, bastante empresa privada, fundação, na Prefeitura de Cruz, que eu comentei lá no Ceará, bastante ONG também, a ESEC Brasil Júnior, Teto, CDL Júnior Jovem, lá de Florianópolis, também foi uma experiência super bacana, Rotary, o Habitat para a Humanidade, então a gente consegue literalmente trabalhar com qualquer público, porque no limiar são pessoas que estão com alguma dificuldade e precisam de ajuda. Então, a gente apoia o desenvolvimento humano delas. E aí, a gente está agora com inscrições abertas para a formação de passadores no Rio, que vai acontecer já na semana que vem, dia 18 e 19, é um sábado e domingo, ali perto do bairro de Laranjeiras. É uma turma menor, são 18 pessoas, o valor de investimento é 390 ou 3 vezes sem juros de 130. Quem tiver interesse, ainda tem algumas vagas em aberto, vai ser um prazer poder recebê-los. E as inscrições estão abertas até o dia 9, então aí também faz pelo site. Quem tiver interesse, dúvidas, enfim, pode mandar aqui ou depois, a gente vai mantendo o contato e eu vou só deixar aqui na tela final os contatos e a gente volta para as perguntas e vai conversando. Ju, você tá aí? Ju? Ixi, não sei. Ju, cadê você? Bom, eu vou respondendo algumas coisas que eu estou vendo aqui e a gente vê se a Ju aparece. Em São Paulo, ainda não tem data para a próxima turma. Eu super gosto de receber os convites de quem está afim. Então, por exemplo, essa formação só vai acontecer no Rio, porque a Flávia é uma pessoa incrível que me mandou uma mensagem falando assim: Paula, eu vi você na internet, queria saber se você pode montar uma formação no Rio de Janeiro. E eu falei, com certeza posso, só preciso da sua ajuda para a gente encontrar um local bacana, contratar um serviço de coffee break e depois divulgar, porque eu não tenho muita rede em outras cidades, né? A minha rede forte é em São Paulo. E ela topou me ajudar, então isso simplesmente começou a acontecer porque ela tinha vontade de levar a formação para a cidade dela. Então, quem tiver, né, com essa inspiração e quiser fazer isso, super funciona, estou com todas as portas abertas.
E aí em São Paulo é a mesma coisa. Quem tiver interesse, pode me mandar mensagem, mandar e-mail e a gente vai formando juntos. Às vezes eu deixo de fazer aqui, porque o formar turma é uma coisa mais complicada. Então eu deixo mais espaçado para não sobrecarregar muito a minha rede. Mas se tiver interessados, por favor, avisem e a gente pode se juntar para fazer. Você está em São Paulo, né, Paula? E tem um monte de gente aqui te querendo em São Paulo, né? Desculpa, Ju, cortou. Fala de novo. Não, eu tô falando que aqui tem um monte de gente te querendo em São Paulo. E você tá em São Paulo. Olha que beleza. Sim. Super dá para fazer. A última que a gente fez foi fevereiro do ano passado. Uhum. Então, podemos, com certeza, criar outra ainda esse ano. Perfeito. E aí tá perguntando aqui tá perguntando a Flávia Morim se você pode indicar alguma literatura sobre aprendizagem de adultos. Aí eu tenho filme. É engraçado, né? Quando a pessoa me pede filme, eu tenho livro. Quando eu tenho livro, eu tenho filme. Agora vai me fugir o nome, mas tem no Netflix 3 filmes super interessantes sobre aprendizagem de adultos. Quando Sinto Que Já Sei, é um deles. Tarja Branca. E o terceiro eu não vou lembrar, que traz muito aprendizado. Eu vou anotar aqui e depois eu passo tudo certinho, pode ser? Claro, eu vou passar Quando Sinto Que Já Sei para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou passar o link para vocês. A Vasti Eveline está aqui no Facebook falando que participou em Cruz do Ceará, que foi um momento único, e está te agradecendo, viu? Um beijo para você, querida, que saudade. Então, Quando Sinto Que Já Sei, já compartilhei aqui com eles. Então, qual o nome do outro, Paula, por favor? Tarja Branca. Tarja Branca, ok. Uhum. E o terceiro eu esqueci, mas eu vou procurar e... Esse é da Maria Farinha, né? O da Tarja Branca? Eu já esqueci de qual é qual. Tem do Instituto Alana também, que eu já não lembro mais qual é. Eu acho que esse Tarja Branca é um manifesto da importância de continuar sustentando um espírito lúdico que surge em nossa infância e que o sistema nos impede de abandonar em nossa vida adulta. Impele. Deve ser esse, né? Sim. Ok, vou compartilhar aqui também, tá? E a Carolina Clemens está indicando do Murilo Gun, que trabalha com aprendizagem de adultos. Eu vou procurar aqui, só não sei se eu consigo compartilhar, porque eu não sei exatamente qual material você está falando. Viu, Carolina? Se você tiver e quiser botar, a gente compartilha, tá? A Gisele Foyer está falando que é coach formada pela Kylo e está te agradecendo por abrir essa porta mágica para ela. Tá lá no Facebook também, viu, Paula? Um beijo para a Gi, ela fez a formação de coach que a gente fez ano passado. Foi incrível, ela é uma fofa. Espero fazer outras turmas também. É outra formação que eu adorei fazer e quero fazer mais. O Elmo estava falando aqui, não sei se você já viu, pedindo para colocar seus contatos, você já acabou de colocar, e a Josi está pedindo para confirmar o valor. Eu não sei se você já respondeu a ela. Não. O valor no Rio é 390, mas aí quando muda a cidade, muda o valor, porque são outros custos, outros fornecedores, então... depende, varia nessa média, entre 400 e 500 reais. O último em São Paulo foi 500. Então, tem vários custos envolvidos, mas a gente tenta manter essa média justamente porque uma das minhas bandeiras é deselitizar o conhecimento. Então, eu quero levar coisa boa, com qualidade, por um preço justo, porque não é certo que só quem tem muito dinheiro possa ter acesso a coisas com muita qualidade. Então, os cursos mesmos que eu fiz, eu acho muito caro. Então, eu gosto de aprender e repassar de um jeito mais barato, de um jeito colaborativo. Então, economia solidária é outro valor que eu pratico bastante, que a formação de coach, por exemplo, eu ofereci 3 faixas de preço. E a pessoa escolhe quanto que ela quer pagar. Então, agora eu já não me lembro mais, mas acho que era 950, 1.000 e pouco, e 1.200, assim,
sendo que de uma faixa para outra, o que muda? Na primeira você paga só os seus custos. Na segunda faixa você paga os seus custos e ajuda alguém que vai pagar a faixa de baixo. E na terceira faixa você paga o seu, ajuda alguém e contribui para que isso aconteça de novo e melhor, com mais abundância. Então, as pessoas têm dinheiro também, então elas podem pagar mais. E quem não tem naquele momento, paga um pouco menos e a coisa ela se dilui. Então, a formação acontece abrindo portas para todo mundo. Então, esse é um jeito que eu gosto de trabalhar, portanto, não existe preço fixo, mas é sempre acessível. A Gisele Foyer está aqui enaltecendo a sua memória, que ela disse que os valores foram exatamente os que você mencionou. Então, legal. Está exercitando a memória, Paula? Pois é, minha filha, vai buscar lá atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paula, assim, para além da questão de ser um líder facilitador e dentro da equipe você conseguir otimizar, engajar, ampliar a colaboração, parece que as pessoas têm um impacto quando participam dessa proposta, né, de facilitação ou de aprender um pouco mais sobre esse processo, né? Quais são as vantagens para a vida pessoal de alguém que não necessariamente é liderança ou que está dentro de um processo ou de uma empresa ou de uma escola? Alguém que está aí, sei lá, procurando se buscando e buscando uma proposta, é indicado esse curso de facilitadores? Como é que isso pode contribuir para que ela lide melhor nas suas relações, né? Porque nós vivemos com pessoas, relações, não necessariamente é uma liderança, mas como é que você acha que isso seria indicado para pessoas, não necessariamente de corporações, escolas, como desenvolvimento, como você falou, humano, pessoal, que é um pouco do que você faz, né? Sim, maravilha. Muito obrigada pela pergunta, Ju. Essa formação ela é super bem-vinda, exatamente para quem simplesmente só quer se conhecer um pouquinho mais. Então, geralmente a gente busca esse tipo de curso ou qualquer informação relacionada a isso quando o calo aperta. Então, na antroposofia mesmo, ela retrata a vida pelos setênios, né? Que de 7 em 7 anos, coisas arquetípicas acontecem na nossa vida. O que são arquétipos, né? Já diz Jung que arquétipos são coisas universais, que acontecem com todo mundo, ou conhecimentos arquetípicos são conhecimentos que todo mundo sabe. Então, tipo, se eu falo a imagem de um guerreiro, todo mundo tem alguma imagem de guerreiro na cabeça, é um conhecimento coletivo. Então, existem crises, vamos dizer assim, na vida de todo mundo, e a antroposofia ajuda a dar uma vasculhada que de 7 em 7 anos coisas acontecem. Então, eu mesma me coloco como exemplo, eu fui atrás do processo de coaching, eu fui atrás desse autoconhecimento, porque eu estava chegando, depois eu fui saber, eu estava chegando no limiar ali dos 28 anos de idade e acontece uma crise muito forte de talentos, que é no que eu me formei, no que eu estou trabalhando, o que está acontecendo. Você pode se sentir um pouco ovelha negra, tipo, eu tô pirando sozinha, mas depois você vai ver que não, é normal e tem muitas pessoas que passam por isso de uma forma mais acentuada ou menos acentuada. Então, de 7 em 7 anos, coisas acontecem. Pode ser que as pessoas, e aí vai, todos os setênios, 56, 49, 42, procurem algum tipo de autoconhecimento perto dessas fases. É normal se isso acontecer. Se não, também as circunstâncias, as situações, enfim, da vida empurram a gente a procurar alguma coisa que está fora da rotina do dia a dia. Então, esse tipo de curso ajuda muito nesse autoconhecimento. E aí a gente, né, uma das atividades, inclusive, que a gente faz na formação é o resgate biográfico. Então, é conectar você com você mesmo primeiro, né? O facilitador, antes de estar na frente do grupo, ele precisa conhecer um pouquinho sobre si. Então, por isso que o primeiro dia da formação chama Eu Facilitador. Então, eu vou dar uma olhada para dentro, entender várias coisas, ter um momento e uma oportunidade de pensar sobre coisas que ou nunca me foi perguntado, ou eu nunca nem parei para pensar, ou não tinha interesse até então. Pode ser, né, de várias respostas. Então, depois que eu vasculho um pouco para dentro, entendo como eu funciono, onde está a minha luz, a minha sombra, o que eu faço bem, o que eu preciso melhorar urgente. Depois que eu olho para dentro, aí sim eu começo a olhar mais para fora. Então, o segundo dia da formação chama o facilitador e o mundo. Aí sim, é mais peito aberto,
para facilitar o grupo em si, o como que a gente conduz, o que fazer em determinadas situações, enfim. A gente abre espaço, claro, para trocar figurinha, porque tem pessoas que super conhecem de facilitação e querem aprimorar, tem pessoas que nunca ouviram nem falar e foi indicação de alguém. Então, dá para colocar todo mundo na mesma página porque é um processo orgânico. Então, mesmo sem esse interesse ou cunho profissional, só pelo pessoal vale a pena fazer também. Porque, que nem você falou, Ju, a gente se relaciona com todo mundo, a gente vive em sociedade. Então, mesmo que você já aposentado, não está mais trabalhando, você convive com gente. E a família é o nosso laboratóriozinho mais difícil. Tudo que você consegue fazer da porta de casa para fora, dificilmente você faz com tanta maestria da porta para dentro. Então, serve também para relacionamentos familiares, enfim. E eu acredito que as coisas estão mudando tão rápido, né? A gente tem que se adaptar tão rápido a mudanças de outras pessoas, né? A gente está um pouco mais, como direi, flexível a mudanças, né? Ou não é bem flexível, mas é mais suscetível a mudanças, né? Então, às vezes fica um pouco confuso as nossas relações mais próximas, talvez seja interessante, mas sei lá, só eu me intrometendo aqui. Agradeço muito, né? Acho que para mim o símbolo mais forte desse momento agora, literalmente, é o Instagram, né? O Facebook já perdeu espaço para o Instagram, que perdeu espaço para o Story. Então, é a coisa imediata. Eu quero saber o agora e daqui a 24 horas acabou. Então, olha o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente não pode achar que isso é passageiro e vai acabar. Não, muito pelo contrário. A gente precisa se adequar o mais rápido possível. Valorizar, claro, crenças e tradições que importam, mas precisa ter esse jogo de cintura para entender a velocidade que o mundo está agora, e a geração, e como que as coisas estão acontecendo, tomada de decisão, e como que eu quero produzir no mundo, em que lugar eu quero estar, né? A rapidez faz parte, e ela não veio de uma forma passageira, ela veio para ficar. E aí, aproveitando esse contínuo aí, o Elmo Medeiros está parabenizando você, dizendo que adorou e que gostaria de participar desse workshop aqui no Rio mesmo, né, desse curso. Ele diz que é super interessado em saber mais sobre ser um líder facilitador, com os conhecimentos baseados em metodologias como o World Coffee Café, que ele já leu o livro e que ele gostou muito. E ele disse que no passado ele trabalhou com treinamento e por conta própria ele estudou andragogia, jogos cooperativos, e ele gostaria muito de saber mais sobre antroposofia. Legal. Não, e minha dobra-língua aqui, né? Antroposofia. Sim, é quase um trava-língua. Bacana, fico muito feliz, vai ser muito bem-vindo. A antroposofia dá para nadar de braçada, assim, porque tem muito conhecimento, é uma ciência espiritualista e ela vai para todos os lados. Então, pedagogia, ela super se inclui, né? As escolas Waldorf estão aí já há mais de 100 anos. Agricultura biodinâmica, desenvolvimento humano no geral, medicina, aqueles produtos Veleda, enfim. Eu não ganho nada fazendo propaganda de antroposofia, mas é uma ciência que ajuda bastante nesse autoconhecimento. Então, para não ficar só em antroposofia, também gosto muito de toda a ontologia da linguagem, que é baseada no Maturana. Ele é um biólogo chileno, filósofo, está vivo ainda e contribuiu bastante com esse jeito mais latino-americano de pensar. Então, a antroposofia vem do Steiner, que ele era austríaco, já faleceu há mais de 100 anos, e o Maturana, que é chileno. Então, os cursos que eu dou vêm das fontes onde eu bebi. Então, é uma mistura boa entre esses dois mundos que tem o ser humano como centro. Então, a gente quer ajudar a expandir o observador que somos, né? Isso aí é totalmente Maturana. Então, o mundo, ele não é a realidade nua e crua, ele é o que a gente interpreta. Então, por isso que a gente fala que a verdade é relativa, porque vai de acordo com o que eu vivi, é o que eu vou interpretar de alguma cena, algum fato, situação. E a outra pessoa vai interpretar do jeito que ela viveu. Então, por isso que a andragogia, que é como o adulto aprende, ela é imprescindível nesses momentos de workshop, treinamento para adultos, porque cada um vai ver de uma forma. Não tem como querer fazer pedagogia com adulto. É isso. Muito legal, que bom.
Eu não estava conseguindo liberar o microfone, desculpe. Imagina, tem Estava problema. tentando. Bom, então, vou só fazer a última provocação. Eu espero que todos tenham gostado da experiência, dessa nossa conversa aqui no webinar. Eu estou provocando a Paula para a gente pensar em uma proposta da gente fazer algo assim, para a gente atender mais pessoas, né, dessa forma, né, Paula? Para a gente compartilhar um pouquinho mais as experiências e fazer algo como uma conversa mesmo. Então, eu acho que a gente terminou num tempo legal. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu posso dar voz e vocês podem aparecer para a gente dar um oi. Se alguém quiser, é só avisar aqui no texto que eu libero para dar para a gente conhecer vocês melhor e quem sabe a gente, né, Paula? Se alguém tiver interesse, se não, eu vou agradecer pela oportunidade, Paula, realmente foi ótimo, aprendi muito hoje. Eu acho que não me lembro bem, mas tem uma frase que diz que ensinar é impossível e aprender é inevitável. Então, se eu não me engano, é Maturana que falou isso, viu? Estou procurando uma referência aqui para confirmar, mas parece uma frase dele, né? Que ensinar é impossível e aprender é inevitável. Sim, Leandro, o vídeo vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar ainda hoje, assim que terminar, no máximo amanhã, porque às vezes a internet demora um pouco para carregar, né? Não necessariamente, talvez a gente consiga subir hoje, mas vai estar no site, né, Paula? Eu vou botar o link aqui para vocês, de onde vai estar o link gravado. Porque aí vocês têm a possibilidade de ver depois com mais calma, né? A gente vai tem os links lá no Facebook também. A gente compartilhou, assim como a gente compartilhou com vocês aqui, todos os links, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no que a Paula sugeriu, né? Tem vários links lá, o blog do Alex, os filmes no Netflix, né? Então, se vocês quiserem, tá lá à disposição, tá? Eu tô procurando aqui o link de onde vai estar disponível a gravação no máximo amanhã, para vocês pegarem depois, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante esse curso aqui no Rio, tá? Já que ninguém quer conversar, estão todos tímidos, coloquei aí o link, vou colocar também lá no Facebook para quem está acompanhando a gente, onde vai estar disponível, tá? Legal. Paula, foi um prazer, tá? Eu que agradeço, eu queria só falar duas coisas. Quem quiser também curtir a Kylo no Instagram, né, já que a mídia social do momento é Kylo_desenvolvimento_humano. Eu sempre coloco lá dica de livro, dica de filme, compartilho coisas de metodologia de conversa, como fazer essas metodologias todas, né, o passo a passo by the book. Eu queria agradecer demais. A conversa com vocês foi maravilhosa. Ju, você é incrível, muito obrigada. Eu quero muito que você fale sobre a rede de pesquisadores, por favor. Eu acho que eu vou marcar uma conversa com eles para contar da rede com calma depois. Eu vou divulgar aqui o site, mas assim, a rede de pesquisadores está à disposição de vocês. Compartilhei o Instagram aí. Na verdade, a rede é uma plataforma de comunicação e divulgação científica que visa conectar pessoas, né, com interesse em ciência, em desenvolvimento, em conhecimento, né? E assim, essa moderação e esse momento aqui é sempre um aprendizado para mim, então, de fato, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade que o Alex, mais uma vez, nos deu, né, de nos conectar e de estar junto com a gente aqui, mesmo que não estando, né, ele sempre está presente. Então, também compartilhei o Instagram lá no Facebook, tá? Para vocês aqui também, da Kylo, e eu vou compartilhar o site se vocês quiserem ver. Então, eu sou idealizadora da rede de pesquisadores, e aí eu vou conhecendo pessoas incríveis, assim como a Paula, que tem tanto para compartilhar de conhecimento com a gente, e faz as suas pesquisas, assim, de uma forma um pouco diferente, mais autônoma, né? Não necessariamente dentro de uma instituição, mas
também vai compartilhando conhecimento, que é bem legal, e com certeza tem contribuído para tanta gente aí, multiplicando esses conhecimentos, né? Então, a Rede de Pesquisadores está à disposição, se vocês quiserem passar por lá. Novamente, Paula, estou aqui, tá? Se precisar de qualquer coisa, estamos aí, todos vocês, viu? Foi um prazer, Carolina, Elmo, Érica, Flávia, Graziela, Leandra, Luan, Roberto. Foi muito legal interagir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, Paula. Sim, eu amei. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa se conhecer no Rio em breve e vamos fazer coisas juntas aí. E ainda tem uma coisa da Carolina que eu não li, esqueci, desculpe. Ela disse que amou e que o próximo projeto seja para o Nordeste, que ela disse que vai entrar em contato com você. Ela disse que foi membro da IESEC e muita coisa que você falou, ela aprendeu lá. E ela tenta, de alguma forma, levar essa cultura de liderança e trabalho em equipe para o trabalho dela. Então, Carolina, muito legal. Sim, sim. A IESEC é um parceiro incrível, nosso, já de 5 anos, e é muito bacana porque eles têm um jeito de gerir que muda a cada ano. Então, toda a diretoria executiva, né, tanto nacional quanto local, vai mudando e a Kailo permaneceu. Então, a gente consegue apoiar o desenvolvimento desses jovens universitários de uma gestão para outra. Então, a gente faz a formação de facilitadores com alguns líderes e eles replicam dentro dos seus escritórios locais. Então, já é um parceiro que tem histórico e é muito gostoso ver a formação, o desenvolvimento deles, né? Muita coisa eles já pegaram de alguém que fez a formação há 2 anos atrás e ele ainda não tinha feito, mas ele já vem, assim, semi-pronto, porque já aprendeu com alguém que fez, então essa multiplicação é o que eu mais quero. Por isso que o meu interesse pela educação, e foi um sonho realizado, trabalhar com os educadores, porque eles multiplicam. Então, no dia seguinte, eles estão numa sala de aula com 30 pessoas. Então, é isso que eu quero. Eu quero que a coisa cresça o mais rápido possível, sem precisar depender de mim, mas quero apoiar, quero ajudar. Então, por favor, quem tiver interesse, compartilha esse vídeo e a gente tem o Brasil inteiro aí para melhorar. Então, um beijo para vocês, a gente está encerrando, a não ser que você queira falar mais alguma coisa, Paula. Tá ótimo. Então, nos falamos aqui no Rio, quando vier, vamos tomar um café, um chá, um suco, um chopp, depende da hora, né? E a todos vocês, muito obrigada, e a gente se vê em breve, espero que outros webinários venham e que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bem? Obrigada, Ju, obrigada a todo mundo pela conversa. Tchau, beijo. Pessoal do Facebook. Beijo para todos. A gente está encerrando aqui para o Facebook, tá? Então, aí a gente encerrou lá no Facebook, agora estamos só nós. Então, um beijo para vocês. A hora que vocês tiverem disponíveis e quiserem ir saindo, se quiserem perguntar mais alguma coisa para Paula, tá? Acho que não, né? Foi um papo bem gostoso, né? Nossa, para mim foi bom. Me conta você, que já fez 36 agora. Não, foi super legal. Imagina, não, 36 na rede, né? Se eu vou contar quantos webinários a gente já moderou. Às vezes, quando o tema é muito, assim, é um tema que eu não sou muito familiarizada, teoricamente, né? Então, legal, eu faço perguntas, assim, eu não entendo muito do tema, então vou fazer perguntas que outras pessoas poderiam realmente fazer, né? É sempre um prazer. Eu acho que, tá vendo, gente do Brasil todo, eu acho interessante essa possibilidade, né? E tem informações bem legais para quem for ver depois, né? A gravação, né? As questões sempre são interessantes para o próximo que chega, né? Com certeza. Com certeza.